Ou Sim. você treinava lá pra natação, você era bom, tem... Os gregos chamam isso de exercício psicodínico. Quer dizer, é um exercício, assim como você vai pra academia e malha não é o termo, e treina o bíceps, né, com microfissuras, você vai treinando esse espírito cético, que nada mais é do que saber fazer as perguntas. Não abraçar qualquer coisa porque alguém te diz, porque a tradição te diz. Mas você consegue ser cético o tempo todo. Cara, eu tô ficando insuportável. É mesmo, cara. Isso que eu ia te falar, porque não é sobre duvidar das coisas, é entender o que você precisa duvidar. Porque isso também, cara, te torna um sujeito humilde. Não, por quê? Porque diante também... do que você não sabe, entendeu? E te tira de várias roubadas. Você acha que um sujeito que reconhece tudo que eu reconheço que eu não sei vai ser arrogante? Por quê? Ao contrário. É quando você me pergunta sobre 1000 coisas, eu falo, isso eu não sei. Agora o sujeito que acredita saber, ele sai arrotando 1000 coisas. E geralmente, quanto menos sabe, mais agressivo ele é. Eu vejo os cortes do podcast de vocês aí, quando vocês colocam 2 retardados pra conversar, que não é o caso do Léo, que é um cara brilhante, mas quando vocês colocam 2 retardados pra conversar, eles começam a se xingar e começam a subir a voz, porque o argumento desapareceu. A ideia desapareceu. E eu preciso mostrar que eu sou melhor do que o outro, não sei o quê. Quando é muito mais simples, fala assim, peraí, o debate ele existe quando nós estamos querendo construir uma compreensão e não simplesmente num exercício retórico de destruição do outro. Mas a própria palavra... Isso é treino, nego. Aquilo que eu tava falando da linguagem, né? Que o seu cérebro, ele funciona muito. Você entende as coisas diferentes de acordo com a língua que você fala, né? Sim. A própria palavra discussão, ela tem conotação negativa aqui no Brasil. Discussão é sinônimo de briga no Brasil. E é uma das coisas que eu mais gosto de fazer é discutir e não fico brigando com as pessoas. Sim. Em países civilizados, a ideia do debate... Olha, o termo diálogo, que você gosta de palavras, eu também adoro. O termo diálogo. Vamos dialogar. As pessoas pensam que é de dois. Não é. O prefixo grego dia é de penetração, de verticalização. Então, o diálogo é o logos, é o argumento que se aprofunda. Então, eu digo uma coisa, você diz outra. Eu digo uma coisa, você diz outra. E ao final, não é que eu te bati, nós dois ganhamos. Sim. Porque nós saímos melhores daqui. Tem aquela frasezinha bem básica, infantil, do pão, né? Você deve conhecer. Fala quando eu tô com um pão, encontro no caminho uma pessoa vindo com um pão. Exato. Se eu dou um pão pra ela e ela me dá o pão dela, cada um sai com um pão. É. Se eu venho com uma ideia e o outro tem uma ideia, eu dou uma ideia pra ela, ela me dá uma outra ideia, nós dois saímos cada um com 2 ideias. E eu gosto muito dessa questão da ideia, que fala que a boa ideia é uma das coisas mais contagiantes que existe, né? A ideia contagia, né? Extraordinário. E boas ideias não precisam de força. Sim. As boas ideias, elas ganham vivacidade junto a um público suficientemente ilustrado para compreender. Ela não se propaga no vácuo. Ela não se propaga no vácuo. Uhum. Então ela precisa de gente minimamente preparada para entendê-la. Boas ideias ou seriam, vamos pensar assim, ideologias que conseguem? Porque boas ideias, acho que existem a todos os momentos boas ideias. E eu não vejo todas elas florescerem. Não, mas é porque exatamente não existe o público receptivo a essas boas ideias, porque eles não são capazes de entender o que é uma boa ideia. Você tá gritando no vácuo. Você tá gritando no vácuo. Então, o que adianta se eu digo pra você uma coisa genial, mas você não tem instrumentos pra captar essa genialidade? Desculpa, Odeiro, você é formado em filosofia, certo? Infelizmente. Deixa eu fazer uma provocação. Sim, é uma declaração de pobreza, não é isso? O cara que escolheu filosofia pra viver. A gente é uma brincadeira na engenharia. Uma brincadeira, pelo amor de Deus. Mas vocês questionam por isso. Olha o bullying. Vai começar o a bullying da ofensa. galera de exatas. Vai começar a Porque a ofensa. engenharia, ela nasce da filosofia. A mecânica e tal. A mecânica, eu falo que é a primeira ciência, né? Que é a ciência do movimento. A mecânica é isso, estudo do movimento, né? Ela nasce da filosofia. Então a filosofia, ela dá origem à mecânica, ela dá origem à química. É a mãe de todas as ciências. Você sabe que não existia no mundo antigo essas diferenciações. Sim. Mas isso eu falo para meus alunos até hoje. Eu falo, gente, a natureza não faz divisão de matérias. A gente faz para que tenha um professor especializado em cada matéria. Exatamente. Porque eu ensino um negócio aqui nessa matéria, aí um outro professor ensina na outra matéria outro negócio, ele acha que é 2 coisas diferentes, que ela não se conecta. E eu falo, gente, é a mesma coisa. Você pega uma academia de Platão, lá estavam os médicos, os geômetras, os engenheiros, que não tinham esse nome ainda, mas estava todo mundo lá, conversando, trocando ideia. Não existiria a medicina que nós conhecemos hoje, que tem base hipocrática, se não existissem os filósofos pré-socráticos que condicionaram o modo hipocrático de pensar a ciência. Tem uma frase atribuída até... Aliás, a medicina grega, assim, é uma coisa maravilhosa. Tem um exemplo que eu já citei, que você fala, hoje você vai
Você tá com depressão, você tá com não sei o quê. Você vai no médico, aí o cara te dá um... Eu acho que isso pra mim tem que ser o último caso, e hoje estão dando a torta e a direita, mas a pessoa vai lá dar uns medicamentos, mexe com seus hormônios, mexe com aquilo e tal. E os gregos, mais de 2000 anos atrás, eles já entendiam o poder ali do seu do equilíbrio do seu corpo. Perfeito. Né? Então eles falavam, eles tinham os fluidos do corpo humano. Os humores. Tipo, isso. A bilis, o sangue, tudo isso eles chamavam de humores. Então ele já entendia que isso afetava. Cara, isso é tão lindo. Isso, isso é genial. Você sabe onde está isso? Pra vocês terem uma ideia do que a gente está falando, da profundidade do que a gente está falando. Esse tipo de tratado, esse tipo de observação está num diálogo de Platão, chamado Timeu, no qual ele vai tratar da constituição do cosmos. E aí ele fala de uma terapia corpórea. Ele fala... o processo terapêutico da busca pela saúde nada mais é, 2.500 anos atrás, do que a restituição do equilíbrio do cosmos. O cosmos é a beleza organizada em proporções. Quer dizer, é a restituição dessa constituição originária, então afastando o excesso e trazendo o elemento contrário para afastar o excesso. Então, onde tem excesso de água, eu preciso secar. Sim. Onde tem excesso de... Tudo que é excesso é ruim, tudo que é falta é ruim. Esse equilíbrio. Num tratado de cosmologia, em Platão, essa coisa aparece. Que nada mais é do que a base da nutrição contemporânea, da medicina contemporânea. E até falando em nutrição, tem uma frase que é atribuída a Hipócrates, aí eu não li, vi essa frase depois em inglês, não li no original, você deve saber se é verdade, porque é normal no passado, isso a gente tem até hoje, se você for em países como Rússia, Cuba, geralmente países de esquerda, não sei porquê, que é normal você ter uma restrição. Não é igual aqui, a gente cada dia come uma coisa diferente. O cara tem uma restrição alimentar, ele come quase sempre a mesma coisa. Então você vai na Rússia, é muito batata. Você vai, sei lá, no Japão, na China, lugares pobres, é muito arroz. Então o cara, ele não tem uma dieta variada, que é o que se diz hoje a nutrição, que é importante. Tem uma frase atribuída a Hipócrates, que em tese é o primeiro médico, né, da humanidade. Eu li em inglês que ele dizia que an apple a day keeps the doctor away, né? Uma maçã por dia mantém o médico longe, uma tradução. Essa frase é famosa. Isso é fortíssimo, né? Pra uma época de certa restrição alimentar. E o cara, 2.500 anos atrás, não, os caras, assim, porque isso é o que diferencia, porque tem muitas pessoas que ainda defendem aí. O mundo da internet é maravilhoso, o mundo da tecnologia é maravilhoso, mas também trouxe muitas fezes para a superfície. Deu voz pro idiota da aldeia, né? Isso, deu voz pro idiota. Então, assim, tem muitas fezes, assim, nas redes sociais, então é difícil navegar nas redes sociais por isso. Mas o fato de você olhar para um Hipócrates fazendo as análises causais, quer dizer, o Hipócrates, cara, ele simplesmente... estava analisando assim, e ele falava, não deixa escapar nada. Parece que ele chegou na conclusão até naquela época da diabetes. Ele sabia que tinha uma doença associada. Não deixa escapar nada. Vê, febre, quando teve, o que vem comendo. Sabe, a gente não tem exatamente um texto que a gente saiba ser de Hipócrates. O que a gente tem é chamado de corpus hipocrático, que provavelmente tem textos dele, mas a gente não sabe exatamente quais, e de discípulos e membros da escola, porque a escola produzia em conjunto, então tem o corpus hipocrático. E aí, cara, o grau de complexidade do tipo, olha a região onde o cara vive. Sim. Ele criou uma anamnese perfeita. Porque uma coisa é uma gripe recorrente na Suécia, outra coisa é uma gripe recorrente no Brasil. Você tem que ver as condições climáticas, etc, etc. Então, esse grau de inteligência, esse grau de articulação, que hoje... E isso que não é usado até hoje, e descobriram um foco de... Acho que no século XIX, descobriram um foco de cólera na Inglaterra por causa disso. Os caras pesquisando de onde o cara era, aí viram que todo mundo que tinha cólera era uma pessoa que tomava água daquele rio. Poço. Isso, era um negócio... É o do poço, isso. Exatamente. Então, e isso que médico hoje, ele te examina, ele não pergunta com que você trabalha, ele não pergunta onde você mora... Entendeu? Coisas que influenciam, ele tem que, o plano de saúde fala que ele tem que atender um a cada 15 minutos. Isso. Mais rápido possível. Você sabe que o termo que eles utilizam, anamnese, é um termo grego. Anamnese é um exercício de rememoração. Rememorar.
A anamnese. Mas assim, o que você fez? O que você comeu? Mudou as fezes, a urina? Sua boca tá seca? Não sei o que, não sei o que. O cara tem que ter tempo pra fazer isso. Sim. Pra ter uma visão do todo, holos em grego, né? Visão holística, que agora virou coisa mística. Não é. É a visão do todo pra eu entender. Ah, não, cara, tem um negocinho aí. É que hoje, com o custo de armazenagem de informação absurdamente baixo, isso seria tão simples. Né? Tão simples e é triste que não se faça. Exatamente. Mas tipo assim, até porque tem um amigo meu, ele tava investindo, tipo, numa plataforma que era como se fosse um médico da família. Sim. E tudo que ele tinha lá, na verdade, são dados. Sim. Do que você já teve, do que você vai ter, do que onde você mora e tudo mais. Que é exatamente o que a gente falou. E ele dá... E agora com essa inteligência artificial, né? cara, é um negócio muito assustador. Quer dizer, a capacidade de penetração no diagnóstico que essas tecnologias vão oferecendo. Que parece que já tá acertando mais que os médicos. Cara, é surreal. Eu vi hoje, antes de vir pra Eu cá. dou cápsula alguns que cursos você no entra. Zoom, naquela plataforma Zoom. Esse eu não vi. A galera ontem- prefere ir lá. O Zoom, que é a plataforma de transmissão de curso, eu uso, ele tem lá um botãozinho. Ontem, primeira vez que ele apareceu pra mim, falou assim, você quer a transcrição de tudo? Eu, quero. Cara, eu falei quase 2 horas de um curso sobre a Ilíada de Homero. A Ilíada. Termos gregos, Que não é, vamos ver, não é de Homero, né? Que pode não ser de Homero. Porque é muita genialidade pra ser de um homem pra só. ser de um cara só? É muita genialidade. Cara, na hora que terminou, te juro, eu terminei, eu cliquei o concluir, assim, 2 minutos depois, você vê o resumo, os detalhes, pontos de destaque, atividades pra fazer depois, leitura programática. É assustador, cara. Mas só aula tem, eu queria assistir. Já tá convidado. A gente tem um espaço de leitura lá, chama Bibliópolis, a cidade do livro. Então a gente pega um punhado desses livros. Legal. Desde livros clássicos a livros mais... que também são clássicos, mas tem impacto mais contemporâneo. E aí eu faço leituras comentadas. Cada livro tem uma vida própria. Então, assim, eu comecei a ler Crime e Castigo, Dostoiévski. Aí fala, não, vamos fazer 4 encontros. Que 4 encontros? O negócio foi avançando. Falei, cara, o livro pediu. Então a gente faz 10, 15 encontros de 2 horas. É um negócio assim, brutal. Sabe que eu fico pensando que a gente ainda vai demorar 10, 20 anos para discutir o sistema educacional do país, mesmo com essa inteligência artificial. Cara, é assustador o tanto que a gente vai ficar defasado. Não, já passou quanta da gente já hora tá da gente defasado, tá falando. defasado já tá Já passou 60 da hora da anos. gente mudar esse sistema de universidade, Mas o problema sistema de escola. do ensino, principalmente básico, fundamental, ele é totalmente independente de inteligência artificial. Porque a gente tem vários problemas. A gente tem um problema de hierarquia, que você não tem na escola. A gente tem um problema de banheiro que não tem na escola. A gente tem um monte de problema. Isso aí tá longe de ser a inteligência artificial vai ajudar ou atrapalhar. Mas você sabe que tem uma outra coisa que, por exemplo, países como a Finlândia ela virou um país destino de turismo educacional, sabia? Assim, houve um determinado momento, eram tantos resultados extraordinários que o mundo começou a ir pra Finlândia pra entender o que esses caras estavam fazendo. O que tava acontecendo é frio pra diferente caramba. lá? Tem que fazer, a não pra ser você estudar. comer e estudar. Mas, Aí cara, é eles foram fácil. lá, e assim, aí o que aconteceu? De 10 anos pra cá, eles implementaram uma série de mudanças radicais envolvendo especialmente tecnologia. Levando o tablet pra dentro de sala, levando o celular pra dentro de sala, etc, etc. Eu sou meio contra na infância. Finlândia isso aí. começou a afundar. Ah, tá. Imaginei. Ou seja, agora você pode abrir em qualquer Google que você der, eles estão dizendo, estamos voltando para a educação analógica. Eu vi isso aí. Os Estamos caras voltando pra estudam educação pra descobrir o analógica. óbvio. Certamente. Eu falei isso outro dia. É louco, velho. É. Então é isso que ele diz, cara. Às vezes não é a questão da inteligência. A inteligência artificial é um instrumento, ela não é um fim em si. Sim. Ela não pode eu ser um acho que fim você em si. perde, por exemplo, e isso é de forma geral. Quando você tira a autoridade do pai dentro da casa, quando você tira a autoridade do professor na dentro da sala de sala, aula. quando você tira do Isso. policial na rua, sabe? Quando você tira a autoridade de alguém que é responsável por fazer alguma coisa, você assume um risco, cara, que é tipo um Sim. efeito borboleta, que lá na frente nunca mais o resultado final vai dar Mas certo. na questão do ensino, imagina que você possa levar tablet, computador. Muitos alunos na universidade levam um notebook. Tudo bem, tá na universidade. Mas imagina, você copiar a matéria digitando ou escrevendo, a Exatamente. assimilação do cérebro é totalmente diferente. Exatamente. Ele é totalmente diferente. Então, por isso que eu sou contra celular, tablet, esse tipo de tecnologia. Meu, eu falo... Aristóteles ensinava com um pedaço de galho na areia. Ensinou Alexandre o Grande e olha o que o cara fez. Você entendeu? Então não é se tem tablet, se não tem. É a qualidade do professor
E você vê essa história em Alexandre o Grande, que foi ensinado por Aristóteles. Você vê muito isso que eu já falei hoje aqui, na história da Rainha Elizabeth I, que ela exigia os melhores professores dela, para ela. Então ela tinha os melhores professores para ensinar ela. Então ela sabia matemática, ela sabia astronomia, ela com menos de 20 anos falava 6 línguas. Eu tenho 45, não falo 2 direito. Entendeu? Cara, você pega a Margaret Thatcher, salvo engano, teve doutorado em disciplinas duras, acho que em química, tem alguma coisa assim. Então, Caraca. o político que tem uma boa formação, Sim. ele já tem uma relação diferente com o processo educacional. Como é que você pode... Desculpa, assim, o meu comentário aqui, ele não tem natureza político-partidária. Eu tô fazendo uma análise fria do sujeito. Até porque o Lula tem doutorado. Eu ia pensar nisso. Você entende? Então, assim, você Tem pega Lula. Paulo Freire tem doutorado. Você também, pega... com Não, 46 titulação, vários, meu irmão. mais de E você não entende Titulação não é o É. ponto. A questão é exatamente o processo formativo, a dureza de compreensão de elementos de ciência. Porque doutorado honoris causa também não tem... Não, né? doutorado honoris causa é piada. Isso aí é coisa... doutorado honoris causa é um reconhecimento político. Ele não tem natureza Não era pra científica. ser, não era pra Não ser. era pra ser, não Não foi era pra pensado ser, pra não isso. foi pensado Mas pra é isso. qualquer coisa que tenha a amizade do reitor e da assembleia, Ganha faz doutorado. doutorado honoris causa. Honoris Então, Faz não, ele ganha. Ele não faz, ele ganha. exatamente. Ele ganha o título, ele não faz Cara, nada. mas você Se eu acha fosse- que a educação tem que voltar pra analógica Sim. e ela não deve, em momento nenhum, aproveitar desse recurso que a gente tem hoje de IA, cara? Não, cara, eu acho que tem que aproveitar. Tem que ter mas também, você tem tem que que ter aproveitar como uma ferramenta de quem consegue entender os processos, as dinâmicas de construção do conhecimento. Então, não é... Ensinar calculadora antes de aprender matemática. É isso. Né? E é o que eu já isso. falei aqui. Por exemplo, alguém já disse num outro podcast que eu tava vendo um corte muito interessante, o cara falou o seguinte: a inteligência artificial, pelo menos num primeiro momento, tanto que a gente pode afirmar, ela vai depender de scripts. Então, e quanto mais efetivo for o script, quanto mais inteligente for, melhor a resposta que ela vai dar. Sim. Se ela não sabe a diferença entre teto e telhado, Abóboda. aí, quer dizer, você tem um elemento muito grotesco de uso. Então, o problema é seu que está dando o comando. Agora, você pega uma sociedade que tem um estudo que de 1950 para cá, o aluno de high school dos Estados Unidos perdeu aproximadamente 50% do seu vocabulário. Nossa. Caramba. Do high school americano. Que não é exatamente uma coisa extraordinária. A No gente... Brasil, acho que foi uns 90%. né? Cara, você pode... Abre o TikTok e ver o vocabulário dos nossos meninos. Os meninos que não leem e falam, nós lá em vai, nós lá em vem. É uma- No nós Brasil como, é só nós, cuzão, nós viado. vertem- É só isso aí que ela sabe falar. Entende? Então, se você tem esse vocabulário, o que adianta ter inteligência artificial? Sim. Na melhor das hipóteses, você vai ser substituído pela inteligência artificial e não usá-la a seu favor, Sim. né, cara? Até porque a tecnologia evoluiu absurdamente, por exemplo, nos últimos 2000 anos, mas o ser humano não. Ele é o mesmo, ele é exatamente o mesmo. E é aquilo que você falou, a palavra, ela é um modo da manifestação de pensar. Sim. Então, se eu tenho um vocabulário articulado e amplo, isso significa que eu consigo pensar melhor a complexidade da Sim, realidade. sem dúvida. Esses políticos que nós temos, eles têm interesse que a gente tenha uma visão complexa da realidade? Não tem. Quanto mais tosca a visão, ou seja, quanto menos vocabulário eu tenho para dizer o mundo, eu conto toda vez o caso do Vladimir Vladimir Pershing. Nosso Pershing. amigo Vladimir. Cara, aquilo- apresentamos ele pro Léo também. Um abraço Vladimir pro Vladimir. Pershing. Mas essa que eu amo história, de paixão, Denis, cara. é uma das histórias mais incríveis que eu já ouvi. É uma loucura. A resposta que o Vladimir dá sobre por que não tinha lá na escola, em pleno comunismo soviético, um movimento de ruptura com o sistema. O cara me responder assim, ó, me olhando assim, porque a gente não tinha vocabulário para isso. Ou seja, a gente não conseguia pensar a respeito daquilo. A gente não tinha essa Se complexidade. expressar, né? Daí você tem a obra 1984, do George Orwell, que lá no final tem um epílogo inteiro sobre a nova língua. Porque o Sim. Orwell entendeu que num regime ditatorial, totalitário, você tem que dominar o modo como as pessoas se expressam. Então, lá na obra, ele fala, é a única língua do mundo que diminui com o passar do tempo. Quanto mais tempo passa, menos você precisa de articulação vocabular.
Porque você não tem que pensar coisas complexas. Seu negócio é ir ao banco, sacar um dinheirinho. Tic, tic, tic. Depois ir ao banheiro da sua casa, limpar a própria bunda. Né? E depois fazer a comida. Depois escovar os dentes. Eu, Estado, não preciso de mais nada de você. O resto deixa que eu conduzo. Tem muita coisa que eu passo para meus alunos em engenharia. E eu passo e pergunto, gente, o que é isso aqui? E ninguém me responde. Eu falo, gente, mas a palavra tá dizendo o que é. Né? Aí eu sempre falo pra eles, gente, sempre que possível, estude semântica, estude etimologia. A sua capacidade de raciocínio aumenta tanto quando você entende, quanto mais você entende a raiz das palavras, não só o significado, mas a raiz das palavras, a sua capacidade de compreensão aumenta absurdamente. E vai sofrer, viu, nego? Vai sofrer. Porque quanto mais você é capaz de enxergar a complexidade do mundo, isso é resultado de trabalho, não é resultado de toque divino, é trabalho, é construção. Leitura, vocabulário, livros mais profundos. Não adianta também ficar só no gibizinho da Mônica, que é muito massa, mas não só ficar lá, pegar os textos difíceis. Mas você vai percebendo o mar de merda que tem diante da gente. Né? E eu não tô falando que eu passo uma coisa um pouquinho mais complexa, como, sei lá, um diagrama. O que é diagrama? É um negócio basilar. Eu falo, a palavra tá dizendo. Às vezes eu falo assim, gente, metalurgia extrativa. O que é? Eu falo, gente, a palavra tá dizendo. Metalurgia extrativa. Extrair metal. A palavra tá dizendo. Né, o que é? É muito legal, cara, assim, por isso que a gente tá falando de democracia, os países que são democráticos, mas que têm um certo nível de constituição intelectual, os caras voltando, por exemplo, a ensinar grego e latim na escola. Que tinha saído. Sim. Qual país está acontecendo então, isso? O norte da Europa, os caras estão voltando. Na Itália, a Itália tinha tirado, tá voltando tudo. Nós queremos esses caras entendendo lá na origem, essas línguas mortas e tudo, mas que tá ali o registro do nosso mais alto modo de pensar. A gente precisa recuperar isso. Porque é ali que tá uma nutriz extraordinária pra gente melhorar a nossa realidade hoje. Então, tá tendo esse retorno. Algo que realmente fecunda, né? Eu já vi falar que o cara, por exemplo, que é bilíngue, que a capacidade dele de entendimento não é, vamos pensar em duas línguas, que ela não é duas chocante. vezes, ela é tipo 5 vezes mais. Sim, é chocante. Porque você consegue mensurar em várias outras proporções, né? O fato de saber mais uma língua. Sim. É bizarro. Eu tenho o privilégio, fruto de muito trabalho, de ensinar grego clássico e ler em grego clássico. Nossa, mas por força de trabalho, não é nenhuma vaidade, é força de trabalho. Eu fiz doutorado na Itália, em filosofia antiga, você chega lá, o cara cita um trecho em grego, ele já parte do pressuposto que se você não souber aquilo, você devia estar fazendo outra coisa muito diferente. Então ele já lê em grego clássico, supondo que você já está sabendo que tá. Então é lindíssimo. Cara, você lê aqueles caras falando na língua original, você não tem condições de traduzir. Sim. A tradução é sempre primeiro, a opção do tradutor. O tradutor, ele tá sempre... Segundo, é um afastamento.